Se você andar por qualquer cidade e em qualquer país do mundo, verá que as maiores e mais bonitos edifícios pertencem a bancos. Não é segredo que os bancos ganham muito dinheiro. Você deve saber que os bancos ganham dinheiro principalmente fazendo empréstimos e cobrando juros sobre esses empréstimos. Mas você sabia que quando os bancos fazem empréstimos ruins e não conseguem recuperar o dinheiro, você é quem paga a conta em vez do mutuário? Sim, você ouviu direito. No sistema bancário atual, quando os bancos fazem empréstimos de grandes riscos e não conseguem receber o dinheiro de volta, geralmente o valor é pago por você, por mim, por nossa família e por todos os outros contribuintes que vivem neste país. Muitas pessoas pensam que quando os bancos perdem dinheiro, essa perda é deduzida do lucro do banco ou coberta pelos proprietários do banco. Infelizmente, isso não é verdade. As perdas bancárias, principalmente as maiores delas, são reembolsadas pelos contribuintes. Para entender como as perdas bancárias são transferidas para os contribuintes, primeiro é necessário saber um pouco sobre como o esquema foi projetado para funcionar. Existem certos procedimentos e fórmulas que devem ser entendidos, senão o processo todo vai parecer um caos. Imagine que você está viajando pela primeira vez à Terra e está assistindo um jogo de futebol. Você olharia para os jogadores como se eles fossem alienígenas, vestidos de uma maneira muito engraçada. Você não entenderia porque eles estão jogando seus corpos um contra os outros, atirando um objeto de forma estranha para um lado e para o outro, e brigando por ele como se tivesse grande valor, mas ocasionalmente chutando fora da área, perseguindo um ao outro, batendo um ao outro. Tudo isso acontecendo com dezenas de milhares de espectadores gritando sem motivo aparente. Sem entender que se trata de um jogo e sem conhecer suas regras, o evento pareceria um caos total. É por isso que precisamos examinar primeiro as regras do jogo bancário. O que a banca joga e como jogam. Mas o que eles jogam é chamado de bailout. E em português seria algo como injeção de liquidez. O objetivo desse jogo é transferir as perdas dos proprietários dos bancos para os contribuintes. O jogo começa quando o Banco Central permite que os bancos comerciais criem dinheiro do nada. Os bancos obtêm lucro com esse dinheiro, não gastando, mas emprestando e cobrando juros. Quando o empréstimo é colocado nos livros dos bancos, é mostrado como um ativo, porque está rendendo juros, e presume-se que algum dia será pago de volta. Quando o mutuário não consegue pagar a dívida e não possui ativos que possam ser tomados, o banco deve dar baixa nesse empréstimo como perda. No entanto, uma vez que a maior parte do dinheiro foi originalmente criada do nada e não custou nada ao banco, com exceção do overhead de custo na contabilidade, há pouco valor tangível realmente perdido. Basicamente, o lançamento de contabilidade, uma perda contábil, ainda pode ser indesejável, pois a perda deve ser coberta pelos próprios proprietários do banco. Pode ser que seja deduzida do capital que foi investido pelos acionistas do banco ou do lucro corrente do banco. Em qualquer um dos casos, os proprietários do banco perdem uma quantidade igual ao valor do empréstimo inadimplente. Então, para eles, a perda se torna grande. Se o banco for forçado a dar baixa em uma grande quantidade de empréstimos inadimplentes, a quantia pode exceder o valor total do patrimônio dos proprietários. Se isso acontecer, o jogo acaba e o banco será declarado insolvente. Essas preocupações seriam suficientes para motivar as pessoas, a maioria banqueiros, a serem muito conservadores em suas políticas de empréstimo. E de fato, a maioria deles age com uma grande cautela ao lidar com pessoas físicas e pequenas empresas. Mas o governo garante que os empréstimos maiores feitos a grandes corporações e outros governos não cairão inteiramente sobre os proprietários dos bancos se esses empréstimos entrarem em inadimplência. Isso é feito sob o argumento de que essas corporações ou bancos quebrassem, a nação seria prejudicada, pois haveria desemprego e problemas econômicos. E o resultado final dessa política é que os bancos têm poucos motivos para serem cautelosos nesses casos, pois estão protegidos contra os efeitos da sua própria loucura. Quanto maior for o empréstimo, melhor, porque o lucro será maior e com o mínimo de esforço. O único empréstimo de centenas de milhões de dólares para grandes corporações é tão fácil de processar, ou ainda mais fácil do que emprestar 50 mil a um comerciante local de um shopping. Se o empréstimo não for pago, o governo protegerá o público e, por meio de vários mecanismos que descreverei em breve, garantirá que os bancos continuem recebendo juros de pessoas físicas e dos pequenos empresários. Só que essas pessoas têm cada vez mais dificuldade em pedir dinheiro emprestado a taxas razoáveis, porque os bancos podem
ganhar mais dinheiro emprestando a gigantes corporativos e governos estrangeiros. Além disso, os empréstimos maiores são seguros para os bancos porque os governos os compensarão depois se eles não forem pagos. Não existe taxa de garantia para pequenas empresas, somente quando os números se tornam muito grandes e que esses procedimentos se tornam plausíveis. É importante lembrar que os bancos não querem realmente que os empréstimos sejam pagos. Eles lucram com os juros sobre os empréstimos, não com o reembolso dos empréstimos. Se o empréstimo for quitado, o banco terá que encontrar outro mutuário e isso pode ficar caro. É muito melhor que um mutuário existente pague apenas os juros e nunca faça o pagamento do empréstimo em si. Uma das razões pelas quais os bancos preferem emprestar aos governos é que eles não esperam que os empréstimos sejam reembolsados. Agora, digamos que o banco fez um grande empréstimo a uma empresa e a empresa não pode pagar as parcelas mensais. É aqui que a primeira rodada do jogo começa. Ela se chama Debt Rollover, ou prorrogação de empréstimo, uma vez que esse sistema se torna lucrativo para os bancos. A concessão de grandes e arriscados montantes de dinheiro é justamente esse tipo de empréstimo que os bancos farão. Além disso, é previsível que a maioria dos empréstimos arriscados acabará por entrar em default. O mutuário acaba chegando ao ponto em que ele não pode mais pagar nem mesmo os juros dos empréstimos. O banco não quer perder esse dinheiro dos juros, porque é o seu fluxo de renda. E por causa disso, o banco não pode permitir que o mutuário entre em default. Portanto, o próximo movimento do banco agora é prorrogar o empréstimo. Em outras palavras, o banco simplesmente cria dinheiro adicional e o empresta ao mutuário para que ele possa continuar pagando os juros do empréstimo antigo, bem como do novo empréstimo que acaba de ser feito. O que parecia um desastre certo, de repente é convertido em uma jogada brilhante. Isso não apenas mantém os empréstimos antigos dos livros como um ativo, mas na verdade aumenta o tamanho aparente desse ativo e também resulta em pagamento de juros mais altos, portanto, de maior lucro para o banco. E este é o final da primeira rodada. Depois do intervalo, a segunda rodada começa. Mais cedo ou mais tarde, o mutuário fica inquieto. Ele não está interessado em pagar os juros, porque não ganha nada com isso. Ele percebe que está trabalhando apenas para o banco. Mais uma vez, o pagamento dos juros é interrompido. Os capitães de cada equipe se reúnem para planejar a próxima jogada. Após algumas discussões, o mutuário diz que não pode pagar. O banco ameaça o mutuário e diz que ele nunca mais conseguirá fazer o empréstimo. Finalmente, um acordo é feito. Como antes, o banco concorda em criar mais dinheiro. E pode criar mais dinheiro e emprestar ao mutuário para cobrir o juro de ambos os empréstimos anteriores. Mas desta vez fornece o dinheiro a mais para o mutuário gastar em algo diferente do pagamento dos juros. Essa é uma jogada perfeita. O mutuário de repente tem um novo suprimento de dinheiro para seus propósitos, mas suficiente para continuar fazendo aqueles incômodos de pagamento de juros. O banco, por outro lado, agora tem ativos ainda maiores, receita de juros mais altos e lucros maiores. Que jogo emocionante na terceira rodada. Porque na terceira rodada, o mutuário finalmente se dá conta de que está afundando cada vez mais em dívida, sem esperança de solução. Essa percepção geralmente ocorre quando o pagamento de juros se torna tão alto que representam quase todo o rendimento da empresa ou base tributária total do país. Desta vez, as prorrogações que aconteceram nas rodadas anteriores, no caso 1 e 2, são rejeitadas e entrar em default parece inevitável. Mas espere, o que está acontecendo? Os árbitros e capitães da equipe se reúnem para uma nova discussão. Após um longo tempo, eles anunciam que o empréstimo será renegociado. Renegociação geralmente significa que o banco concorda em reduzir as taxas de juros e estender o período de pagamento. O efeito é principalmente cosmético. O pagamento é reduzido, mas o prazo se torna ainda mais extenso. Isso torna o peso um pouco menor para o mutuário, mas também se torna o pagamento total dos empréstimos ainda mais improvável. Mas adivinha, o jogo continua. O banco ainda recebe o pagamento de juros e o empréstimo permanece como um ativo no seu balanço. Quarta rodada. Eventualmente, o dia do acerto de contas chega. O mutuário percebe que nunca poderá pagar o empréstimo e simplesmente se recusa a pagar os juros sobre ele. Os bancos podem absorver as suas perdas de seus empréstimos inadimplentes, mas isso não está de acordo com as regras. Seria uma grande perda para os proprietários dos bancos. Mas a razão mais importante sobre não absorver as perdas é que ainda há uma maneira de dar a vida a empréstimos mortos e reativar o fluxo de renda abundante que vem deles. Observe como isso é feito. Os capitães das equipes e os árbitros voltam a se reunir e agora se aproximam do governo.
Eles explicam que o mutuário esgotou sua capacidade de pagar os empréstimos e, sem a ajuda do governo, não haverá consequências terríveis para a nação. Não só haverá desemprego e dificuldades no lares, mas também grandes rupturas nos mercados mundiais. E como agora estamos todos independentes desse mercado, nossas exportações vão cair, o capital estrangeiro vai secar e todos sofreremos muito. O que é necessário, eles dirão, é que o governo forneça dinheiro ao mutuário para que ele possa pagar os juros e ter o dinheiro para gerir o negócio, de modo que possa ter lucro novamente e pagar todos. Assim que o governo concorda, o governo se torna um consignário do empréstimo e as perdas inevitáveis são finalmente retiradas dos livros dos bancos e colocadas nas costas dos contribuintes, na sua, na minha e na de todos. Mas as pessoas não têm ideia de que estão pagando essa conta. Elas sabem que alguém está roubando a sua riqueza, mas acham que é o empresário ganancioso ou o trabalhador egoísta que exige salários mais altos, ou até mesmo os estrangeiros ricos que aumentam nossos preços. Eles não percebem que esses grupos também são vítimas. Como os grandes empresários corporativos são geralmente garantidos pelo governo, você pensaria que os bancos que fazem empréstimo nunca teriam problemas. No entanto, muitos deles ainda conseguem ir à falência. E quando eles vão à falência, o dinheiro que você tinha com eles simplesmente desaparece. Só que para permitir que isso não aconteça e fazer com que os depositantes se sintam confortáveis, quase todos os depósitos hoje estão segurados. O que significa que, se os bancos falirem, você ainda recebe seu dinheiro de volta do fundo de seguro. Todos os bancos hoje são obrigados a pagar esse fundo para que os depósitos sejam segurados superficialmente para que você não pague esse valor, caso aconteça isso. E ele é sempre coberto pelo banco. No entanto, como acontece com todos os outros tipos bancários, grande parte dos custos de seguro é repassado a clientes de formas de taxas dos serviços com taxas bastante altas ou taxas de juros baixinhas sobre os depósitos. O principal problema com esse seguro é que ele é apenas um esquema para proteger os bancos quando eles estiverem com problemas financeiros. Chamam de seguro, mas não funciona como um seguro normal. A principal condição é que ele deve evitar o risco moral. Eu vou explicar o que é risco moral no mundo dos seguros. Imagine que você faça um seguro para o seu carro e ele diga que você tem cobertura para tudo que acontecer com o seu carro. Mesmo se você dirigir embriagado e causar um acidente, eles pagarão por tudo. Se fosse esse o caso, você não se importaria com nada, certo? Você dirigiria tranquilo, sabendo que qualquer dano que acontecesse com seu carro será coberto pela seguradora. Se você não estiver no incentivo para evitar esses acidentes, então acidentes acontecerão e as seguradoras terão que cobrir os custos. A situação que eu acabei de descrever é a versão simplificada de risco moral, e todas as seguradoras o evitam ao adicionar condições no contrato de seguro para que você também tenha responsabilidade e incentivo para evitar acidentes e danos. Quando o risco moral está presente, é normal que as pessoas se descuidem, porque se ele sumir, já era. O sistema de seguro de depósito opera exatamente dessa maneira e não evita o risco moral. Os depositantes são informados de que suas contas seguradas estão protegidas caso seu banco se torne insolvente. E para pagar essa prestação, cada um paga uma porcentagem específica em seus depósitos totais. Mas aqui está a questão. Essa porcentagem de pagamento é a mesma para todos os bancos, independente de seus registros anteriores ou de risco de seus empréstimos. Em outras palavras, os bancos com grandes empréstimos ou empréstimos muito arriscados precisam pagar exatamente esse mesmo seguro. Sobre tais condições, não vale a pena ser cuidadoso, já que os bancos que fazem empréstimos arriscados ganham uma taxa de juros mais alta do que aqueles que fazem empréstimos mais conservadores. Eles também são muito mais propensos a precisar usar o fundo, mas não pagam esse, como eu disse anteriormente. Os bancos conservadores são penalizados gradualmente e vão ficando motivados a fazer empréstimos mais arriscados para acompanhar seus concorrentes e obter vantagens com a proteção do fundo. O risco moral, portanto, está embutido no sistema. O sistema voluntário real seria uma bênção. Em tal sistema voluntário, os bancos com empréstimos sólidos em seus livros poderiam obter seguro para seus depositantes a um preço baixo, porque as chances de a seguradora ter que pagar seriam pequenas. Os bancos com empréstimos arriscados, entretanto, teriam que pagar taxas muito altas
ou talvez não fossem capazes de obter cobertura de forma alguma. Então, os depositantes, portanto, saberiam instantaneamente, sem a necessidade de investigar, que um banco sem seguro não é o lugar onde eles querem colocar o seu dinheiro. Para atrair depósitos, os bancos deveriam ter seguro. Para ter seguro, as taxas que pudessem ser pagas, eles teriam que demonstrar à seguradora que seus negócios financeiros estão em ordem. Consequentemente, os bancos que não cumprissem os padrões mínimos de práticas comerciais sólidas logo não teriam clientes e seriam forçados a encerrar suas atividades. Um programa de seguro privado voluntário atuaria como regulador poderoso de todo o setor bancário, com muito mais eficácia e honestidade do que qualquer esquema político existente hoje. Atualmente, o que os bancos chamam de seguro de depósito não é seguro de forma alguma. É apenas uma parte do esquema político para financiar os membros mais influentes do cartel bancário quando eles entrarem em dificuldades financeiras. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal e clica no link dos nossos livros recomendados que tá na descrição, beleza? Até a próxima.